Deus abençoe sua vida, Esmith, novamente. E hoje, para compartilhar algo que o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso. E Ele gerou no meu coração a importância de trazer luz. Porque muitas vezes a gente, por falta de consciência, a gente passa pelas circunstâncias, pelas situações e a gente não faz nem ideia por que está passando. O Senhor tem falado muito comigo a respeito do que acontece quando nós quebramos a aliança que fazemos com Ele. Geralmente, quando nós buscamos com muita intensidade o Senhor, é natural que nós começamos a fazer alianças. Às vezes Ele nos pede uma aliança, às vezes Ele nos pergunta, pede se nós queremos, nos pergunta se nós aceitamos. E nós nos comprometemos em dias bons, em tempos bons, às vezes em tempos nem tão bons, mas onde o nosso espírito está fortalecido. E daí vem as tempestades, vem as dificuldades, vem os processos da vida. E naturalmente, sem que a gente perceba, o nosso coração ele começa a ser entulhado. E é aí que mora o perigo. Porque nós levantamos muros, construímos barreiras e não percebemos por quê? Porque aparentemente nós estamos servindo ainda, nós continuamos servindo ainda. Até que algo é formado, um laço é formado e ele pode nos prender. E a gente muitas vezes não faz ideia do porquê. Por que isso está acontecendo? Por que essa dificuldade? Por que de repente está dando tudo errado? Quando nós quebramos a aliança. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele se torna bloqueado em nós. O poder, veja bem, o poder. Por quê? Porque o Espírito ele para de fluir por causa da desobediência. E a quebra de aliança ela precisa de reparos. Exatamente, mas aonde na Bíblia me mostra isso, uma aliança quebrada. Eu estava refletindo sobre Sansão. Sansão era um cara que ele tinha o poder de Deus sobre ele. Ele nasceu com uma missão. Ele veio com um propósito. Sansão, você é narizeu. E você foi feito para eliminar os filisteus, para começar uma libertação em Israel. Esse é o teu propósito. E a aliança ela foi feita de forma onde o cabelo dele não podia ser cortado, onde ele teria que obedecer determinadas regras, as regras destinadas àquele que é narizeu. E a sua força não estava no seu cabelo, a sua força estava na obediência. A obediência, a aliança feita, aquilo que foi proposto. E muitas vezes a gente começa a buscar poder e a gente não atenta com tanto cuidado ao que está escrito na palavra. E quando a gente para, por alguma razão, de obedecer e comete alguns erros, e a gente não se dá conta deles, porque o orgulho fecha os nossos olhos, porque a gente vai permanecendo no desejo do nosso coração em desobedecer. Quando a gente não libera, o nosso coração não perdoa, não atenta para aquilo que a aliança que foi gerada, que ela precisa estar como uma prioridade. Por quê? Porque ela diz respeito a gente amar o Senhor acima de tudo. Amar ao Senhor acima até mesmo daquilo que foi feito contra nós. Existem situações onde a gente aprende que determinadas pessoas não vão fazer parte da nossa intimidade, mas o nosso coração precisa estar livre para servi-los. Às vezes, você, eu, somos a pessoa que Deus vai usar para que aquela pessoa receba o Evangelho, receba a verdade da palavra, não apenas em letras, mas em amor. E a gente não vai conseguir fluir o amor do Espírito Santo se a gente estiver entulhado. O Espírito Santo é como um rio que flui dentro de nós. E sente que ele está faltando algo, algum fruto do Espírito, significa que dentro da gente tem algum entulho. Dentro da gente tem alguma barreira, alguma coisa que nos está impedindo de que esse rio venha fluir. E às vezes, Deus permite
Assim como lá em Oséias, que o juízo venha para que haja limpeza e conserto, para que a gente gere consciência daquilo que estamos fazendo de errado, porque quando estamos cegos, não enxergamos, mas diante do juízo, nossos olhos se abrem. Sansão, ele precisou perder a visão, literalmente, para que ele começasse a enxergar. Sansão, quando perdeu o poder de Deus que estava sobre ele, ele nem se deu conta, porque faltava intimidade com a presença de Deus. E às vezes nós julgamos que estamos íntimos da presença, mas nossos olhos estão fechados em algum lugar por verdade, por fortalezas no nosso interior. As fortalezas no nosso interior, elas são construídas a partir de crenças que nos limitam, crenças que estão contrárias à palavra de Deus. Sempre que a gente olha para a palavra, quando a gente olha a respeito de qualquer coisa que a gente pensa, que a gente acredita, e a gente olha para a palavra, se o nosso comportamento está contrário ao que a palavra nos diz, nós estamos com fortalezas construídas dentro de nós. E nós precisamos ir até o Senhor em humilhação, em jejum, em oração, para que Ele possa nos purificar. Existem circunstâncias que, infelizmente, como o Senhor fala nos livros de profetas, só sai com a dor. São encrustes na panela que só saem quando o juízo vem, para que a gente seja limpo de forma a não ter mais dúvida, porque ainda que alguém chegue e nos fale, ainda que uma situação ocorra, tem coisas que a gente só consegue ser transformado quando a gente passa pelo molde do oleiro. Às vezes, como vasos, nós quebramos nas mãos do oleiro. E ele nos diz que ele pega os cacos e faz um vaso novo. Mas a gente precisa trilhar um caminho de arrependimento. Um caminho como Sansão fez. Ele chegou diante do Senhor e ele pediu para servir novamente naquilo que ele tinha sido destinado, no propósito dele, que era trazer libertação, iniciar essa libertação contra os filisteus. E o Espírito do Senhor voltou sobre ele para que ele concluísse aquela obra. A cura está na humildade, na humilhação própria, o esvaziamento de si para obedecer a palavra. Às vezes nós precisamos fazer um caminho de volta, um caminho de perdão, de reconciliação, de quebra dos muros que nós mesmos construímos, de clamores ao Senhor de tenha misericórdia de mim. Me dá a graça que eu não possuo. Me dá a graça que o teu Filho, Jesus Cristo, conquistou na cruz do Calvário. Não tem nada que o sangue de Jesus não purifique, não tem nada que o sangue de Jesus não perdoe, não tem dívida alguma que o sangue de Jesus não quite. Mas nós precisamos fazer esse caminho de volta. Nós precisamos fazer um caminho de obediência para que aquilo onde nós estávamos descumprindo a palavra, nós possamos passar a cumprir. Então, a partir disso, junto, conjugado, não é se sentir bem para depois servir, não. A gente serve enquanto estamos nesse caminho de arrependimento e voltar a praticar a aliança, o exercício da unção que nos foi concedida. Gera a cura, a libertação e traz de volta o poder que foi perdido por desleixo, por negligência, às vezes até mesmo por enganos. Às vezes você não faz ideia do porquê você está vivendo o que você está vivendo. E você veio parar aqui. Ore, peça a Deus. Peça uma prova ao Senhor. Senhor, se eu estou enganado, se eu quebrei a minha aliança, se eu estou fazendo algo contrário à sua vontade, se eu estou desalinhada, abre os meus olhos para que eu veja. Muitas vezes a gente não enxerga. E por mais que a gente tente, se encha, busque, podemos estar extremamente enganados. Mas a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela é poderosa para discernir e separar a alma do espírito.
E se você pedir pela verdade, Jesus é a verdade. Ele é o verbo. Clame pela verdade e ela virá. Mas também peça graça para suportar a verdade, porque às vezes a verdade é dolorida demais, mas ela cura a nossa alma. Então, que em nome de Jesus, nós possamos olhar para nós mesmos e a gente não deixa de caminhar com duas pernas. A primeira perna se chama amor ao Senhor acima de todas as coisas, onde a nossa obediência, por amor, por reconhecimento, por temor dele, por entender que ele é Pai, que ele é amigo, mas que ele é Senhor, esteja acima de todas as coisas. Mas a outra perna é pegar tudo aquilo que a gente cultiva no secreto e trazer para quem precisa de pão. O pão que nós não repartimos é jogado fora. Então, que em nome de Jesus, se você tem se isolado, se você tem buscado a Deus e se separado de uma forma extrema, de forma que você não tem praticamente servido, volte a servir. O servir faz a gente transportar. Quando eu recebo e eu entrego aquilo que eu recebi, eu reparto aquilo que eu recebi, alinhado com a vontade do Senhor, com aquilo que o Senhor está fazendo. Quando eu falo, Espírito Santo, eu nada sei, mas o Senhor tudo é. Flua através de mim, você pode ter certeza. Ele vai fazer. Ele vai orar através de nós, quando nós permitimos que Ele ore. Ele vai ministrar, Ele vai aconselhar, Ele vai usar a mim e a você, como Ele quer usar. Mas nós precisamos desentulhar o nosso coração. Em nome de Jesus, se você reconhece hoje que o rio de Deus não tem mais fluído na tua vida, se você reconhece, você olha para si e você vê que falta amor pelas almas, que falta o desejo de servir, que falta a benignidade, a paz, a bondade, algo que o Espírito Santo, somente o Espírito pode fluir. Pare nesse momento e faça uma oração. Clame ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim e ajuda. O Espírito Santo é a água que consegue derrubar qualquer muro. Se você buscar, você vai encontrar. A palavra de Deus diz, lá na história da Samaritana, que o Senhor Jesus disse a ela, se você pedisse a mim água, eu te daria água viva, e do teu interior fluiria um rio a jorrar. Peça ao Senhor essa água viva e peça que Ele te desentulhe. Não seja obstinado e rebelde. Deixe Ele limpar. Perdoe quem você precisa perdoar. Derrube os muros. Tem muita gente precisando desse Jesus que um dia nós tivemos o privilégio de conhecer. Tem muita gente clamando para conhecer esse amor. E é através de mim e de você que esse amor vai se fazer conhecido. Que Deus abençoe tua vida e que você receba a graça necessária conforme a vontade do Senhor para fazer aquilo que somente Ele, fluindo em você e em mim, pode fazer.